Colocando como um limite material, só a título de exemplo, a forma federativa de Estado, não pode acontecer que uma emenda constitucional venha e tolha a forma federativa de Estado, porque foi uma coisa que o povo democraticamente, digamos, ou seja, pela vontade dele, definiu ali atrás, no nascimento da Constituição. Logo, sim, se por algum acaso algum tipo de emenda ou algum outro tipo de modificação ela escapasse aos mecanismos de prevenção constitucionais e legais, sim, haveria violação à democracia, porque haveria violação à vontade primeira do direito, que é o povo. Ô Arthur, me diz uma coisa, você falou que foi o povo que escolheu, que aceitou a democracia, que aceitou a Constituição. Mas será que o povo brasileiro está preparado para entender o processo de criar uma Constituição? Será que nós, o povo brasileiro, está preparado para entender o processo criativo, a intelectualidade, as palavras, as frases, os parágrafos e tudo mais que criam a base da Constituição? Porque de repente muita gente aí pode virar para você e falar assim, olha, a Constituição tem várias, como é que pode dizer assim, várias interpretações, e não deveria ser assim. A matemática 1 mais 1 é igual a 2, acabou, né? Então não deveria ser assim. Então, na sua opinião, você acha que o povo brasileiro está preparado para entender como foi construído a Constituição brasileira ou não? Veja, eu acho que a sua pergunta, primeiro de tudo, é muito interessante, mas ela tem duas vias que eu preciso responder. Primeira, a questão que você colocou da Constituição ter várias interpretações, tá? Primeiro de tudo, é quase uma propriedade do texto legal ter várias interpretações. As constituições de todos os países ou instrumentos normativos de todos os países possuem várias interpretações. Isso é um problema jurídico mundial, tanto que é um problema, né, entre aspas, não existe uma linguagem perfeita, né? Então a gente sempre vai poder interpretar de diversas maneiras. Isso é um problema de filosofia do direito, tá? Um problema que é tratado tanto por justos filósofos ingleses, brasileiros, americanos. Então, só para definir aqui primeiro que a abertura do texto constitucional ela não é um privilégio do Brasil. Agora, a segunda parte da sua pergunta, que é a questão do povo estar preparado ou não para entender o mecanismo constitucional. Não estou falando só no Brasil, estou falando no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque tá. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Entendeu? Pelo amor de Deus, né? Então, basicamente é isso, entendeu? Entendi. Eu acho o seguinte, para entender, eu acho que sempre está preparado. O problema, porque assim, o entendimento, ele tá travado? Não, aqui tá legal. Aqui tô vendo você normal. Tô vendo você normal. Eu tô vendo você... Agora deu uma travadinha. Voltou. Opa, voltou? Isso. Voltou, mas isso é normal, isso é tecnologia. Pode continuar respondendo, que eu tô te vendo, Arthur. Tô te vendo aqui. Tá certo. A gente tá te olhando. Certo, desculpa. Então, preparado eu acho que sempre está, porque para você poder entender os mecanismos de formação de uma Constituição, basta que você tenha uma inteligência mediana, não é necessário muito. Agora, a questão aqui não é talvez exatamente se o povo esteja preparado, mas se for conveniente, talvez falando numa linguagem um pouco mais generalista, se seria conveniente ao status quo que o povo entendesse plenamente os mecanismos de formação de uma Constituição. Porque a questão é a seguinte, a representação indireta, que é o nosso caso, ela existe exatamente para isso. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento técnico para poder, por exemplo, votar uma lei, certo? Então, elas escolhem um representante que tenha
que reúna todas essas vontades em si, por força de uma ficção jurídica e filosófica, claro, e que tenha a capacidade de entender todos aqueles mecanismos e tudo que ele está fazendo. Então, a ideia da representação indireta, ela passa muito por aí. Mas é aquilo que eu falei, o povo, ele tá preparado, o povo do mundo inteiro, ele tá preparado para entender. Teria que ser mais responsável. O problema mesmo é que não é conveniente que ele entenda. Mas tá? porque você sabe o que está acontecendo? Eu cheguei à conclusão, principalmente nos últimos 18 meses, que não só o Brasil, mas o mundo foi engabelado nos últimos 100, 150 anos. Essa é a minha opinião, tá? Tô falando como um homem de 60 anos de idade. Inclusive eu. Então todos nós fomos induzidos a política deixa pra lá, são sempre os mesmos, não me envolvo com política. De repente o mundo tomou uma chapuletada para largar a mão de ser besta e todo mundo acordou. Sabe quando a água bate na bunda? Então, a questão hoje, assim, na minha opinião, se existe uma dificuldade de se interpretar uma Constituição em qualquer parte no mundo, então as pessoas têm que largar a mão de ser besta, todo mundo se unir e falar, bom, gente, então nós vamos interpretar essa Constituição. Certo é certo, errado é errado e ponto. Boa noite, Saulo. Eu sei que você tem perguntas para fazer aí pro Arthur. Chegou o Skype, agora a gente tá vendo aqui. O Malta, você tá com o cabelão bonito. Uau, tá parecendo lá tá parecendo, nossa, tá aqueles desbravadores templários, né, da época né, aqueles príncipes guerreiros, né? Tá bonitão, Malta, olha lá o cabelo lá. Peraí que eu vou pegar. Vamos lá, o Assunção, pode fazer a pergunta aqui pro Arthur, fique à vontade. Boa noite, Arthur, tudo bem? Pode fazer a pergunta, Olha lá, o Malta colocou um chapéu para tampar considerando... Ele vai colocar um chapéu? Não faz isso. Pode fazer a pergunta, o Assunção. Então, considerando o poder de grandes empresas e até mesmo da mídia, com suas influências, será que vivemos num país democrático? Qual a sua opinião sobre isso? Essa é uma discussão bastante interessante, né? Ela perpassa por muitas coisas. A primeira coisa é que a democracia ela estaria associada necessariamente à liberdade de vontade, né? Então, a partir do momento que você tem, igual você falou da mídia, né? Quando você tem propagandas de produtos que eles utilizam alguns mecanismos para poder acender o seu desejo por aquele produto, ou eles ativarem o seu mecanismo de recompensa no cérebro e tal, isso poderia fazer você ir comprar alguma coisa, sendo que necessariamente, talvez sem aqueles estimulantes, você não compraria, né? Então, eu ainda acredito, sim, tá? Que a gente vive numa democracia. Nós temos as instituições democráticas, elas estão muito fortes. Na minha opinião, demonstraram isso nos últimos tempos. Outra coisa também é que as redes sociais e a mídia, eu acho que realmente elas atrapalham um pouco, talvez, o processo da democracia, porque elas espalham muitas fake news em relação a diversos candidatos, em relação a diversas pessoas. Isso acaba manipulando a opinião pública, certo? Mas a mídia também tem, eu gostaria de ressaltar isso, também tem um papel muito importante. A mídia, o jornalismo no geral, tem um papel extremamente importante, muitas vezes desbancar fake news ou desbancar informações pseudocientíficas ou informações que simplesmente estão tentando fazer uma espécie de manobra, né, com as massas, né, a favor de um determinado posicionamento político, jurídico, enfim. Então, na verdade, sim, mesmo com a grande influência das grandes empresas e também com o grande poder da mídia, eu ainda acredito na individualidade humana e ainda acredito que nós estamos, sim, graças ao bom desempenho das instituições democráticas, embora esse desempenho possa melhorar e tem que melhorar muito, nós vivemos, sim, numa democracia.
Thank you.